Hoje, Parashat Shlach Lecha, eu quero hoje dedicar essa prédica a uma amiga querida, rabina, como eu, rabina da Congregação Israelita Paulista, que hoje está tendo um Shabbat muito importante na CIP, Sheye Be'atzlacha, rabina Tati Chagas, rabina Tamara Chagas, seus colegas, rabino Ruben e rabino Rogério. Dedico a vocês esta prédica. Como judeus e como judias, nós vivemos em uma época privilegiada. Basta comprar passagem, viajar até Israel e se deslumbrar com a beleza, com a modernidade e o pioneirismo do Estado de Israel. Também podemos ficar em casa, ler os jornais e as redes sociais e nos revoltarmos e tremermos com os ataques terroristas e também com os ataques contra a democracia. Uma questão de escolha. Nessa semana, um jovem da Betel fez uma escolha muito bonita. Ele decidiu viajar para Israel pela primeira vez. E eu já estou curioso, como será para ele pousar pela primeira vez em Israel? Como ele vai ver as cidades, se lhe parecerão abertas ou cercadas? Como será que ele vai ver o nosso povo? Como um povo tranquilo ou como todo mundo de arma na mão? Bom, isso nós vamos saber daqui a algumas semanas, do Fagner, mas hoje eu quero contar para vocês uma outra história. Uma história de uma Europa distante no tempo, onde havia um shtetl, um vilarejo, e um dia o rabino chamou os jovens judeus dessa comunidade e disse: jovens, façam uma jornada para a Terra Prometida. Depois voltem e contem nos detalhes tudo o que vocês viram. Aqueles Hassidim ficaram muito animados para viajar. No entanto, um deles estava inseguro. Ele se perguntava se ele tinha fé para encarar a jornada. E foi procurar o rabino e disse: Rebbe, eu não sei se eu acredito em mim, não sei se eu posso ir e voltar são e salvo de uma viagem daqui da Polônia até Eretz Israel. Rabino, aonde eu vou buscar fé para viajar? E o rabino respondeu: Shloime, eu te entendo. Mas eu quero que você se lembre do nosso patriarca Abraão, da nossa matriarca Sara, quando Deus disse a eles para que saíssem das suas terras, das suas casas, das casas dos seus pais, e fossem para Israel. Mas, rabino, disse o jovem, eu não sou Abraão. Eu não tenho a fé que o nosso patriarca tinha. E o rabino olhou para ele e disse: meu querido, quando Abraão partiu, ele também não tinha fé suficiente. Foi só nos desafios da jornada que Abraão e Sara encontraram o poder da sua fé. Foi só aí que eles descobriram a criatividade, a força e a coragem que eles tinham e não sabiam. Ao escutar as palavras do rabino, o jovem seguiu o conselho e partiu com os demais rumo à Terra Prometida. Como era de se esperar, passou por muitas dificuldades. Eles foram assaltados, foram enganados, passaram fome, sede, mas alcançaram a terra de Israel, conseguiram chegar. Não que lá tenha sido fácil também, mas enfim, ele conseguiu voltar para a Polônia e contar, junto com seus colegas, o que tinha acontecido. O Shloime veio e disse: Rebbe, antes de entrar na jornada, na minha cabeça eu já tinha desistido. Eram tantos desafios na minha cabeça, imaginados, e tão poucos os recursos que eu achava que eu tinha. Mas quando eu enfrentei as dificuldades, eu descobri quanta fé eu tinha dentro de mim. A Terra Prometida, rabino, é um lugar abençoado. Ao que o rabino respondeu: meu jovem, as bênçãos da Terra Prometida estão principalmente na jornada até a Terra Prometida. Porque a Terra Prometida está dentro de você, está dentro de nós, esperando para ser alcançado. Na Torá é famosa a história que nós estudamos essa semana dos 12 espiões que foram convocados a viajar até Israel
e que tinham que voltar com um relatório detalhado do que tinham visto. 10 deles voltaram com relatos pessimistas, mas 2 deles, Josué e Caleb, mantiveram um espírito otimista. Os desafios da jornada só fortaleceram a sua fé. A viagem, de fato, para aqueles que viajam bastante, ou mesmo aqueles que viajam de vez em quando, a gente sabe que a viagem traz para nós a oportunidade de refletirmos sobre a confiança em Deus, sobre a confiança em nós mesmos e da visão positiva que nós desenvolvemos sobre o mundo quando viajamos. Há muitos anos, o rabino Henry Sobel, com quem eu tive a honra de trabalhar, escreveu um livro chamado Judaísmo é Otimismo. O otimismo e a fé são a base da inovação espiritual judaica. Enquanto a maioria das pessoas prefere se concentrar nas narrativas mais tradicionais, que nos levam ao medo e à desconfiança, que estão calcadas na primeira impressão que nós temos do outro sem refletir, que estão baseadas no preconceito e no ódio ao diferente, tem sempre uma minoria otimista, positiva, que nos convoca a conhecer os aspectos positivos da jornada em direção às nossas terras prometidas, mas principalmente em direção ao povo que vive nessa outra terra e que nós não conhecemos. Nós sabemos de uma grande cantora brasileira, Elis Regina, de abençoada memória, que já cantava que o novo sempre vem, independente da nossa vontade. Mas a Torá nos ensina que para o novo a gente deve ir, sempre. E aqui eu convido vocês, vamos escutar o rabino, o do Shtetl, e espero que vocês me escutem também, esse rabino da Betel. Que a gente possa partir para as nossas jornadas, que nós possamos partir ao encontro de quem é diferente da gente. Que nós possamos partir ao encontro de quem veste roupas mais coloridas do que estamos acostumados. Daquelas pessoas que constroem famílias diferentes. De quem corre o risco, inclusive de vida, por serem quem são. E mesmo assim, sorriem, cantam e dançam. Vamos conhecer essas pessoas, vamos escutá-las, vamos sentir suas dores. Vamos ser empáticos. Se nós tivermos a coragem de fazer essa viagem, essa jornada, nós escutaremos a voz lá do rabino do Shtetl, da Polônia, dizendo: a fé está dentro de você. A terra prometida é a terra onde você pisa. E o outro que você for encontrar, esse lhe dará a possibilidade de cumprir uma mitzvah, que Rabi Akiva dizia que era a mitzvah de ouro da nossa tradição. Ve'ahavta l'reacha kamocha. Ame ao próximo como a si mesmo. Se você fizer a jornada, você poderá amar o próximo do jeito que o próximo é. E você vai amá-lo do jeito que você pode e que você é. Vá, viaje até o outro. No final da jornada, eu posso quase garantir, agora não como rabino da Polônia, talvez como um rabino descendente de poloneses e de romenos, mas como um rabino brasileiro, como um rabino da Betel. Ao final da jornada, você sentirá orgulho de si mesmo e do outro. E eu posso garantir que o outro sentirá orgulho de você. Shabbat Shalom.